Olá, tudo bom? É Maurício Bussabi aqui. Você está na live da Trattori. A Trattori é uma empresa de distribuição de música e faz uma live toda quinta-feira, 3h30. Já faz desde o início da pandemia, desde a última semana de março, a gente tem feito essas lives. E essas lives começaram como um plantão de dúvida, como um lugar onde você pudesse vir resolver suas questões sobre distribuição, direitos autorais, etc, etc, etc. Aí as pessoas começaram a pedir para a gente abordar assuntos mais específicos que demorassem um pouquinho mais. Então a gente começou a fazer uns calendários de coisas específicas. Mas elas continuam sendo um plantão de dúvida. A coisa mais importante é que elas são um lugar para você se comunicar com a Trattori. Então, se você tiver dúvidas hoje sobre qualquer coisa da área da música, de negócio de música, se a gente não souber, a gente fala que não sabe, se a gente souber, a gente responde. Mas principalmente sobre distribuição, plataformas do tipo Spotify, etc, etc. Questões de direitos autorais, autores, execução, ECAD, ISRC, essas coisas. Tudo isso aí, pode jogar a pergunta aí. Se a gente estiver no meio de um outro assunto, eu vou falar, espera um pouco e no final a gente volta. Aí no final a gente volta e fala sobre tudo isso. A live de hoje, ela primeiro, dá só um tempinho, deixa eu só dar um play aqui no plantão na live, na página da Trattori. A gente usa um aplicativo chamado BeLive, que é muito legal, mas eu só quero ter certeza. Beleza. Eu preciso sempre checar para ver se a live está rolando lá na página da Trattori, porque às vezes falha. A live de hoje, o tópico principal dela é pré-save. Se você não sabe o que é, não se preocupa, já já você vai saber. E o convidado para falar sobre isso é a pessoa que mais entende disso na Trattori, que é o Davi Diniz. Daqui a pouco ele vai vir aqui. Eu vou fazer alguns comentários rápidos. Primeiro, explicar quem é a Trattori. A Trattori é uma distribuidora, não é um selo, não é uma gravadora. A gente é uma distribuidora. O que é uma distribuidora? É aquela empresa que pega a sua música e leva para o usuário, para o consumidor final. Antigamente, quando a Trattori foi fundada há 18 anos, a gente fazia isso com produto físico, a gente pegava o CD físico, a bolacha de plástico, e levava para a loja, vendia o disco na loja, a gente pegava o dinheiro e devolvia para o artista. Tá? É isso que a gente fazia. O mundo foi ficando mais digital, a Trattori foi ficando mais digital, e hoje a gente faz a mesma coisa, só que digital. A gente pega a tua música, coloca em mais de 100 plataformas digitais, Spotify, Deezer, Apple Music, iTunes, Google, Amazon, Tidal, etc, Napster. São mais de 100 plataformas que a gente mexe, coloca nelas todas, tem streaming, tem download, tem vários tipos de negócios, a gente pega esse dinheiro e devolve para vocês, menos 25%, que é a nossa comissão, tá? A gente faz esse trabalho e você não faz nada. Você entrega o áudio e a capa, a gente faz esse trabalho e devolve para você menos 75% de tudo que a gente receber. É um modelo de negócio muito simples, é um trabalho muito, muito direto, dá uma trabalheira para a gente, claro, mas é um trabalho muito simples, muito direto. Mais de 20 mil artistas usam a Trattori para fazer esse trabalho. A Trattori não é a única distribuidora, existem várias, e é isso. O que mais eu ia falar? Dúvidas que vocês tiverem, vou mostrar algumas coisas. Uma das coisas é a seguinte: o e-mail principal da Trattori é esse, contato@trattori.com.br. Você não sabe o que fazer, você não sabe nada, manda e-mail para lá e a gente ajuda. Outra coisa legal, e aí é legal que o Davi está entrando já, porque ele é o principal autor desse negócio, é o blog da Trattori, que tem uma reputação ilibada de ser um blog que ajuda muito os artistas e músicos. Vou colocar aqui o link e vou colocar também nos comentários o blog da Trattori. O blog da Trattori é uma fonte muito boa para vocês terem dicas e procedimentos e notícias sobre o que está acontecendo
principalmente com as plataformas e direito autoral e tudo. Ele é escrito para músicos, tá? Ele é escrito para artistas. O Matheus Vaz está dizendo boa tarde, Matheus. Everton está dizendo boa tarde, Everton. Tudo bom, gente? O Éder Barros também, o Éder trabalha aqui na Trattori. Ele faz a parte de liberação de direitos autorais para a distribuição digital. Então é isso. A Trattori, estamos a postos. Quem tiver dúvida sobre qualquer assunto de music business, pode colocar a pergunta lá, mas o tópico hoje é pré-save. Mais uma vez, o blog da Trattori, deixa eu colocar aqui mais uma vez, o blog da Trattori é esse aqui. O principal contribuidor do blog da Trattori é o Davi, que vai entrar aqui com a gente hoje, mas, por acaso, por exemplo, essa semana não foi ele que escreveu o texto, foi a Tatiana Bora Librelato, que é da editora Trattori, que ela está falando sobre músicas em coautoria. É super interessante. Mas o tópico hoje é pré-save. Vamos chamar Não, Matheus está perguntando. Explica sobre a divisão de direitos do fonograma entre banda e selo. Já falo sobre isso, já te respondo já de saída. Não tem norma para isso. Você resolve isso aí com... O selo resolve com a banda, não tem padrão. Depende do contrato, tá? A gente pode conversar sobre isso no final, pode ser? É um assunto interessante. Falamos sobre isso. Mas, no momento, vou chamar o Davi. Oi, Davi. Alô, Maurício. Olá, pessoal, tudo bom? Se apresenta aí. Maravilha. Sou Davi Dines, eu trabalho na Trattori na parte de marketing e na frente de comunicação com as plataformas digitais, enfim, buscando posicionamento para os nossos produtos, né, para os produtos lançados pela Trattori. E fora isso, também escrevo o blog da Trattori, estou ali dentro da frente de marketing junto com a equipe, enfim, com o pessoal aqui. E, bom, uma das coisas que a gente é responsável dentro dos lançamentos da Trattori é justamente o pré-save, que é o assunto de hoje, né? Beleza. Então, vamos começar. Acho que seria legal você começar já explicando o que é o pré-save. Beleza. O pré-save, ele é uma ferramenta mais ou menos recente. Ela começou a ser usada mais no último ano, né? E ela é basicamente um mecanismo que é similar à pré-venda, quando você tinha, quando a venda do MP3, né, era o grande motor do mercado digital, enfim, aí você sempre tinha ali, por exemplo, no iTunes, você tinha a pré-venda ali colocada, que você já soltava o link ali para sua base e falava, olha, estou com um disco novo, um single novo, um EP novo saindo tal dia, mas a partir de agora vocês já podem comprar de antemão, que aí no primeiro momento, assim, que der a meia-noite da data de lançamento, já vai aparecer no computador, no dispositivo de vocês vão poder ouvir no primeiro momento. O pré-save agora... Você sabe de algum pré-save que está ativo agora, que eu poderia procurar aqui para poder mostrar na tela? Sim, por exemplo, tem o pré-save do Thunderbird, que o single novo do Thunderbird, que é trattori.ffmto.to, né? / insuportável. É um single que vai ser lançado... Eu vou catar aqui e vou jogar na tela para as pessoas entenderem. Beleza, é um single que vai ser lançado no dia 24. E aí, o que é o pré-save? O pré-save é basicamente essa lógica voltada para o streaming, né? Agora que o streaming é realmente carro-chefe do mercado digital, do mercado de música gravada, né? E aí o pré-save é justamente isso, essa ferramenta que vai permitir às pessoas, antes do lançamento, salvarem nas suas bibliotecas de música um disco, um EP, um single. Então é uma ferramenta boa para você poder, enfim, trabalhar a expectativa da base de fãs, e também tem alguns outros prós que são interessantes também. Dá para fazer uma campanha em torno disso. Tá aqui. Quer colocar no ar? Pode ser, vamos lá. Tá, deixa eu colocar esse cara... E como é que eu faço? Porque tá muito pequeno. Se eu sair daqui... Eu acho que vai continuar... Se eu sair daí, eu vou sair daqui, você não me escuta mais. Vou me tirar daqui, você não me escuta mais, tá? Mas assim... Tá bom. Beleza. Esse é o pré-save, por exemplo, do próximo single do Thunderbird, que é o Insuportável. Thunderbird, enfim, conhecido como VJ da MTV, músico de vários projetos, enfim. Ele está lançando esse segundo single solo dele, pelo selo Freak. Enfim, essa é a cara do pré-save que a Trattori
providencia para os artistas, né? A gente sempre pede que os artistas solicitem isso para a gente, de preferência com 2 semanas de antecedência, e aí a gente consegue promover o pré-save nessas 4 plataformas, que são Spotify, Apple Music, Deezer e Tidal. Enfim, o pré-save é uma ótima ferramenta mesmo para uma campanha de um lançamento que está chegando. Enfim, o principal dele é ser uma ferramenta de engajamento para o público. O que dá para fazer com o pré-save também, dependendo da ferramenta, o que acontece com ele? O ideal do pré-save é você, enfim, você sempre tem a possibilidade de divulgá-lo nas suas redes sociais, de passá-lo para a sua base de fãs, e alguns benefícios vêm disso também. Por exemplo, o pré-save, você tem a questão de que você consegue movimentar algoritmicamente um lançamento antes de ele estar no ar. Então, por exemplo, quando você está fazendo um pitch para algum editor de alguma plataforma, enfim, ele pode verificar uma movimentação prévia naquele produto e falar, olha, está tendo uma movimentação bacana nisso aqui, vamos considerar de uma forma diferente. Isso pode acontecer. Outra questão do pré-save é que você consegue recolher muitos dados de quem interage, da sua base, por exemplo. As pessoas que completarem o pré-save em alguma dessas plataformas, geralmente a gente consegue, enfim, captar dados como, por exemplo, nomes, idades, e-mails, enfim, localidades, o que é ótimo também para o artista ter ali como uma base de dados para poder fazer, enfim, um remarketing depois, oferecer algo, enfim, colocar no seu mailing list, caso as pessoas autorizem. Dá para fazer muitas coisas a partir daquilo ali também. E também o pré-save tem uma outra possibilidade, que tem como você, por exemplo, falar, olha, as pessoas que completaram o pré-save em determinada plataforma, elas vão ser direcionadas para seguir uma página de artista, ou que pode ser do próprio artista, seguir uma playlist, que pode ser do artista ou de qualquer outro lugar, ou então ter acesso a um link exclusivo. Por exemplo, recentemente a Jupe do Bairro lançou com a gente, enfim, o último EP dela, o Corpo Sem Juízo, e alguns singles também, e em alguns dos casos, as pessoas que completavam o pré-save tinham acesso a, por exemplo, um teaser exclusivo de um videoclipe que estava chegando. É algo que dá para fazer, dá para sempre linkar, enfim, algo de exclusivo mesmo para quem interage com o pré-save, já que é um público que está ali mais próximo, mais engajado com o artista, né? Tem 2 comentários do Everton. Um é o seguinte: ainda existe a pré-venda no iTunes, por incrível que pareça. Sim, Everton, existe, mas a gente tirou do formulário. Semana retrasada, a gente tirou a pré-venda do iTunes do nosso formulário de cadastro. Por quê? Porque pouca gente estava usando, quem estava usando não estava conseguindo bons resultados, então a gente tirou porque a gente tenta simplificar sempre o cadastro para ficar mais simples, né? Então, a gente tirou. Mas, internamente, a gente tem os recursos, tá? Se alguém quiser fazer pré-venda no iTunes, a Trattori ainda pode fazer isso aí. Mas tem que mandar um e-mail para a gente falar, olha, vou lançar no dia 20 e quero fazer a pré-venda a partir do dia 2, tá? A gente consegue fazer isso sem problema. Nos nossos sistemas internos ainda, a gente consegue fazer com facilidade. A gente só tirou isso do formulário de cadastro, tá? Por quê? Porque simplesmente está caindo em desuso, está sendo substituído pelo pré-save nos streamings, inclusive na própria Apple Music, né? Outra pergunta dele é o seguinte: é possível fazer um link personalizado ou sozinho, ou precisa ser criado pela distribuidora? Olha, Everton, não precisa ser criado pela distribuidora. O pré-save você pode fazer sozinho, tem um monte de plataformas. Aliás, o Davi não falou isso, mas é importante vocês saberem, o pré-save não é um recurso da plataforma, tá? Nenhuma plataforma fez a tecnologia que eles têm, elas teriam, claro, mas nenhuma das plataformas fez a tecnologia de pré-save. Isso aí são só empresas de fora que inventaram isso aí. Elas inventaram essa ideia de pré-save e elas elas fazem login usando a API da plataforma, elas fazem login com teus dados e se preparam. No dia do lançamento, elas manipulam, por exemplo, o Spotify,
a tua conta e incluem a faixa lá dentro na tua conta, tá? É assim que funciona. Você pode fazer. Você vai ter que usar a distribuidora para distribuir de qualquer jeito. Então, se você quiser, faz com a distribuidora. Mas não tem nenhuma diferença entre você fazer sozinho ou com a distribuidora, certo, Davi, ou não? Exato, exato. Na verdade, é só a questão de que, muitas vezes, as principais plataformas de pré-save, elas pedem, enfim, um valor, seja pelo link único, seja por uma mensalidade, por uma periodicidade, e aí, com a distribuidora, você tem isso como um recurso gratuito. Então, é mais por essa facilidade também. Vamos lá. Vamos falar de prazos. O que você acha bom primeiro, quanto tempo deve ser antes o pré-save, e segundo, quanto tempo antes a pessoa deve comunicar a Trattori que quer fazer isso? Na verdade, o que a gente sempre recomenda é que o pré-save seja gerado com 2 semanas de antecedência em relação ao lançamento. Mas o pré-save ele pode ser gerado a partir de 2, 3 dias a partir do produto aprovado no nosso sistema. Uma vez que a gente envia para as plataformas e já começa a constar nos sistemas internos dessas 4 plataformas, a gente já consegue, enfim, gerar esse link do pré-save para o interessado. Aí, sempre que você, enfim, tiver esse interesse de fazer um pré-save, só mandar um e-mail para a gente no contato@trattori.com.br, que a gente gera isso para vocês. Ele é sempre, ele não é automático, ele não é uma ferramenta automática, ele sempre precisa ser solicitado para o marketing da Trattori. Tá. Que mais? Tem uma questão que é interessante também, que é o link do pré-save, ele pode ser utilizado depois do lançamento como um Smart Link também. Tem como ele vira automaticamente um Smart Link. Então, você tem essas 4 plataformas ali que o link vai permanecer, dá só para trocar, por exemplo, a mensagem, de tipo, em vez de faça o pré-save do novo single para ouça na sua plataforma favorita. E aí o próprio sistema vai atualizando com outras plataformas nas quais o produto está disponível também. Então dá para continuar divulgando, mesmo depois do lançamento, o mesmo link, para que as pessoas ouçam onde elas preferirem. Beleza. O que você, na tua experiência, o que você considera como fator de sucesso para dar certo um pré-save, e o que você... Bom, em primeiro lugar, eu acho importante falar para todo mundo, só faça pré-save se você vai promover. As pessoas sabem que o pré-save existe. As pessoas só vão saber que o pré-save existe se você promover, e promover muito. Então, e aí, Davi, o que você considera como um fator de sucesso no pré-save? Bom, eu acredito que realmente divulgar nas redes sociais, fazer uma espécie de campanha, tem muitos artistas que, inclusive, dentro da sua estratégia de imprensa, antes mesmo enfim, do lançamento chegar, já divulga o link do pré-save. Isso acontece também e geralmente dá bons resultados. Enfim, é justamente isso, é buscar diferentes formas de promover, de repente fazer um post impulsionado, alguma coisa do tipo, para poder chegar em mais pessoas e também chegar na sua base mais forte também, para poder ter esse nível de engajamento também. E aí essas informações, né, como a gente já tinha dito, elas retornam para o artista também, para ele poder, enfim, ele pode mandar uma mensagem para as pessoas que completaram, que engajaram com essa ação, enfim, direcioná-las para algo exclusivo, enfim, tem várias possibilidades. Mas é realmente muito importante fazer uma promoção direcionada quando se vai fazer um pré-save. O que eu acho legal, eu estou botando de volta aqui o pré-save na tela, o que eu acho bacana é que o pré-save requer muito pouco esforço da parte do fã, né? Ele tem que entrar aqui, ele vê a capa, pô, vai sair um disco novo da banda que eu gosto. E só o que ele tem que fazer é escolher a plataforma preferida dele, que está listada embaixo. Eu assino o Spotify, ótimo, então vou no Spotify. Assino o Tidal, vou no Tidal. Assino o Deezer, vou no Deezer. Aí ele simplesmente dá OK e você tem um contato, a partir daí, você tem um contato com o artista, com o fã vai receber a tua música diretamente. Eu acho uma ferramenta muito bacana, vale a pena promover, é muito pouco esforço da parte do fã, e eu acho um jeito muito legal de engajar com os fãs. É isso? Deixa eu ver, tem uma outra questão aqui. Todas as plataformas têm pré-save?
Spotify, Deezer, Apple Music. Não, todas têm. No sistema que a Trattori utiliza, a gente consegue fazer Spotify, Deezer, Apple Music e Tidal. Então, essas plataformas a gente Spotify, consegue Deezer, trabalhar. Apple Music e Tidal. Isso aí. Sim. Spotify, Deezer, são esses 4. Tá, beleza. A Juliana está com uma questão sobre vídeos. A gente fala depois, que não está nesse tópico de agora, mas, Juliana, já a gente responde essa questão. Acho que de pré-save é isso, Davi? Acredito que seja. É só uma questão também que, por exemplo, caso o artista queira divulgar dentro do link do pré-save as suas redes sociais, tem os ícones que você consegue colocar ali também, basta o artista informar para a gente também nesse contato por e-mail, quais que são as redes e tal, que a gente consegue sincronizar isso também no link do pré-save. Bacana. Então, beleza, encerramos o pré-save. Obrigado pela participação. Vamos entrar no plantão de dúvida geral. Eu vou deixar o Davi aí, porque ele vai ajudar na outra questão. Vou responder a primeira questão, que era uma questão do Matheus, que o Matheus perguntou: como é que funciona a divisão de direito entre fonograma de banda e selo? Olha, Matheus, não tem padrão isso aí, tá? Quando você assina um contrato, não sei se você é a banda ou se você é o selo, quando uma banda assina com o selo, ela vai assinar um contrato, ou pelo menos, idealmente, ela vai assinar um contrato, ou tenta sempre assinar um contrato, mesmo que seja só um e-mail, onde você escreve os direitos e deveres de cada um, e aí cada um escreve, não precisa ser uma coisa feita por um advogado, mas, pelo amor de Deus, bota as coisas no papel e assina, porque daqui a 20 anos é legal você ter isso anotado, porque as pessoas esquecem sem querer, as pessoas esquecem de propósito também, então é legal você ter isso anotado. Qual é o normal? Não tem normal, tá? Isso não tem regra. Depende muito do que você está fazendo, depende muito do tipo do acordo, depende, por exemplo, se a banda está com o disco pronto e ela vai simplesmente entregar o disco para o selo promover e distribuir, é um tipo de acordo. Você vai entregar menos porcentagem. Existia antigamente nas bandas indie um tipo de acordo que era assim: fabricava, tem para vinil isso ainda, fabrica vinil, a banda ganha X vinil e tá pago, né? E o selo tem direito de vender os vinis e não tem que prestar conta mais. Outro tipo de acordo que é bastante comum é assim: isso é comum quando a banda vai usar o estúdio do selo. Aí vai lá, grava no estúdio do selo, e aí o acordo o selo até recuperar os custos, o selo fica com tudo, depois de recuperar os custos, divide meio a meio. Eu conheço vários selos que trabalham desse jeito. Tem muitos jeitos de trabalhar, não existe padrão. Agora, acabou esse assunto, outro assunto que não tem nada a ver. Na execução pública, que é TV, rádio, etc., isso, quando a sua música toca no rádio e o dinheiro vai para o ECAD, aí lá sim existe uma porcentagem padrão, existe uma divisão entre compositores, intérpretes, selo, que é o produtor fonográfico, e outros músicos executantes, né? Então, 2/3 vai para o compositor, 1/3 é dividido entre esses 3, tá? Então, existe esse padrão, mas só na execução pública. Quando você vai gravar o disco com o selo, não tem esse padrão, tá? Outra questão é da Juliana. Cadê? Ih, entrou um monte de pergunta. Vamos rápido, entrou um monte de pergunta aqui. O Matheus disse que, no caso, o selo vai produzir o fonograma da banda dele. Então, vai gravar? Exato. Não tem padrão, Matheus. Esse é um acordo que eu conheço o selo vai emprestar o estúdio e o selo pega todo o dinheiro da venda até pagar os custos. A partir daí divide meio a meio. Mas isso é um acordo, é só o que eu vi por aí, sabe? Não é muito, não é uma lei. Quer responder essa dos vídeos? Sim, a Júlia perguntando, gostaria de saber como mandar vídeos para Apple Music. Olha, o Phonomatic, nesse momento, ele não suporta vídeos, então acaba que, nesse caso, é legal você entrar em contato com a gente diretamente por e-mail. Tem algumas regras específicas dos vídeos
que a gente precisa repassar, eles precisam estar em MOV, precisa ter um monte de detalhes técnicos, a gente também precisa da ficha técnica do vídeo, e eles sempre elegem um prazo de 2 semanas para poder estar disponível no ar. Primeiro é esse. Davi, a Apple aceita qualquer vídeo ou eles têm que estar de acordo? Eles têm que estar de acordo. Tem algumas questões. Por exemplo, conteúdos sensíveis, por exemplo, eles não aceitam, porque, enfim, sexo, violência, lyric videos eles não aceitam. Então, tem algumas especificidades, mas são basicamente essas, fora as especificações técnicas, que aí realmente a gente tem uma listinha mesmo que precisa repassar para ver se o arquivo está cumprindo, e aí você manda esse arquivo para a gente, que pode ser pelo e-transfer, e aí com a ficha técnica e tudo mais, precisa ser de um fonograma que já esteja distribuído com a Trattori, a gente não consegue entregar, enfim, um vídeo que não tenha o áudio dele distribuído com a gente. E aí, enfim, a gente dá sequência nesse processo que leva pelo menos 2 semanas. Oi, então, eu estou pegando para a próxima pergunta. O Guilherme Machado Costa perguntou: queridos, aqui é o Gui Machado da Aldeia Elétrica, como impulsionar faixas no Spotify? Eu não sei se ele está falando de impulsionar, impulsionar com dinheiro, ou se ele está falando de impulsionar como conseguir mais plays no Spotify. Eu vou colocar aqui embaixo uma live que a gente fez faz 3 semanas, que é sobre como trabalhar com play, como conseguir entrar em playlist no Spotify, tá? Como tentar entrar em playlist, qual a melhor estratégia. Dá uma olhadinha nessa, eu não sei se você está procurando, se essa é a tua ideia, é isso. Agora, como impulsionar faixa no Spotify? Se você quiser pagar dinheiro para impulsionar faixa, o Spotify ainda não tem no Brasil aquele modelo de micropagamento, né, Davi? Não tem ainda. A única forma que eles têm, por enquanto, disponível aqui é justamente quando você compra algum espaço publicitário. Então, quando você compra, por exemplo, banners, spots de vídeo, spots de áudio, e aí é isso que se considera impulsionar legalmente, por assim dizer, dentro do Spotify. E fora isso, realmente, por exemplo, não existe nenhum tipo de pagamento para você colocar numa playlist editorial. Isso não existe com o Spotify. Enfim, aí de toda forma, são essas possibilidades também. Aí o ideal é entrar em contato com o pessoal do comercial do Spotify, e aí, enfim, e tem uma questão também de que é um custo de investimento que grande parte das pessoas não pode arcar ainda. Então, 20 mil reais, 30 mil reais, é uma grana. Não, exatamente. Não tem micropagamento, você tem que ter, tipo, 30 paus para impulsionar muito a sua música. É esse nível, tá? Na Deezer, ele está perguntando, na Deezer dá para impulsionar? A Deezer tem micropagamentos. É interessante o modelo deles. Você tem que entrar em contato com o comercial da Deezer. Exatamente. Tá? Aí manda um e-mail para a gente no contato@Trattori que a gente pode repassar esses contatos. Douglas Alberto, artista distribuído pela Trattori. Valeu, Douglas. Ele está perguntando o seguinte: como colocar minha música em uma playlist do Spotify? Você quer dizer como tentar entrar numa playlist oficial, né? Eu coloquei lá embaixo, está escrito playlist, tem um link. A outra live nossa que o Davi fala só sobre esse assunto. É super interessante, vale a pena você assistir, e depois que você assistir, manda suas perguntas para o contato@Trattori. Outra pergunta, a respeito de pedido de página de artista na Amazon Music. Faz 4 meses e não tem retorno. O que você acha, Davi? É um tempo grande, realmente é fora do comum. O ideal mesmo é entrar em contato. Manda uma mensagem para a gente aqui, de repente, no próprio Facebook, que aí a gente pode te passar um contato da Amazon Music para poder checar esse processo, porque eles têm um e-mail de atendimento para artistas, que é internacional, que eles cuidam desse tipo de processo. Matheus falou, vamos maratonar as lives da Trattori. Olha, eu vou te garantir o seguinte, é mais fácil de entender do que o Dark. E não é não. Faz o seguinte, para maratonar as lives da Trattori, vai fazendo de frente para trás, tá? Porque quanto mais novas estão melhores. No começo era um plantão de dúvida muito aberto, então às vezes tinha muitas perguntas muito aleatórias, uma atrás da outra. Agora tem sido muito mais interessante porque a gente escolheu um tópico
Então, a gente está focando num tópico que tem sempre microaulas sobre tópicos, tá? O Guilherme agradeceu a resposta sobre impulsionamento no Spotify e na Deezer, e acabaram as perguntas. Deu exatamente meia hora, é o que o pessoal pede para a gente fazer. Acho que é isso, né? Beleza, e qualquer dúvida, gente, só entrar em contato com a gente aqui no inbox do Facebook, ou então mandar um e-mail para o contato@trattori.com.br, que a gente está à disposição. Muito bem. Obrigado, Davi. Obrigado, Maurício. Tchau. Tchau, tchau.